É destaque agora em Paranaíba, assuntos sobre psicologia. E para isso, eu vou falar com a psicóloga Cristiane Buzo, que tem muito para agregar com a gente. Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Lucas? Um dos assuntos da semana aí que gerou muita polêmica em Paranaíba foi o caso do fechamento da Escola Gustavo. E eu conversava com você em off aqui que o fechamento da Escola Gustavo passa por muitas outras situações, que seria aí a evasão escolar. Cris, por que tantas crianças, tantos adolescentes têm abandonado a escola? Na verdade, ultimamente, perdeu-se essa constituição, essa concepção social do estudar. As pessoas jogam muito a culpa no governo, mas a própria visão de mundo individual do ser humano hoje mudou. Então, muitos adolescentes, eles não veem necessidade de estudar mais. Eles não querem estudar. Muitos chegam com o discurso que estudar é chato. Qual o motivo de estudar? Eles não têm mais perspectiva de estudar. Por quê? Porque ficou tudo muito fácil hoje para eles. Os pais fazem tudo. Os pais têm aquele discurso de dar para o filho. Você acredita que a superproteção que a gente vive na sociedade atual, ela gera nesse filho um conforto de que o pai e a mãe nunca vai morrer, por exemplo? Sim, com toda certeza. Porque esse filho, ele não tem ideia de conquistar. Antigamente, era mostrado para as crianças que ela precisava conquistar caminhos. Ela precisava vencer etapas. E qual etapa hoje que elas precisam vencer? Porque ela tem tudo na mão. Os pais fazem questão de manter esse discurso de oferecer para os filhos o que ele não teve. Se nós pegarmos alguns psicopedagogos, alguns pedagogos, mestres, doutores em educação, eles vão dizer que a escola deixa de ser atrativa e ela parece um presídio. Eu me lembro, por exemplo, de Paulo Freire e muitos outros que falam sobre isso, os muros da escola, a porta fechada, o professor que autoriza ou não a beber água. Você acredita que o problema ele está dentro da escola ou ele sai de dentro de casa? Eu acredito que existe problema nos dois ambientes. Contudo, essa escola, hoje, ela é mais permissiva do que ela era antigamente. A escola hoje abriu mais o consenso até para chamar esse aluno para a escola. Hoje existe mais diálogo dentro da escola do que existia antigamente. Antigamente era regras, era método. Palmatória. Hoje existe mais essa permissividade, então pode-se mais. E esse poder-se mais deu essa... E qual é o limite desse pode-se mais, pode-se tudo? Então, não tem limites. Porque hoje vamos falar assim na questão do professor ter que passar o aluno, que fazer o conselho, ter aquela obrigatoriedade. Existem já em certas séries, a gente sabe que não pode reprovar o aluno mais, ele não pode ficar retido. Então tudo isso facilitou muito, deu muita liberdade. E essa liberdade foi confundida com a libertinagem. Nós estamos falando aqui da situação da Escola Gustavo, que foi fechada recentemente em Paranaíba, mas é claro que o problema vai muito além. Nós apenas usamos a Escola Gustavo para fazer um gancho de introdução nesse assunto. Mas a gente sabe que a educação ela vem em decadência há muitos anos. Hoje nós percebemos que se investe tanto na educação para se ter tão pouco retorno. Se nós formos olhar, por exemplo, para a nossa infância, quem cresceu com a gente, poucas pessoas continuaram desenvolvendo, continuaram fazendo faculdade. E como que o pai, como que a mãe pode fazer com que, não digo nem a escola, porque isso acho que é papel do Estado, papel do professor, do diretor, mas como que o pai e a mãe pode fazer para que essa criança, que esse adolescente entenda que ir para a escola, aí eu lembro que o Sérgio Cortella, salvo engano, é que o burro, que feio não é ser burro, não é estudar, alguma coisa assim, lembra dessa frase? Então, assim, como que é que ele faz para que essa criança vá para a escola e goste de estar lá? Na verdade, ele tem que despertar o prazer nessa criança desde pequeno. Hoje nós estamos na era da informatização. Então, muitos pais, eles preferem oferecer jogos, oferecer brinquedos impensantes que não fazem a criança evoluir, pensar, porque aprender é difícil. É muito difícil. Dói. É chato. Eu tenho que superar meus medos, meus limites. E a criança, quando ela tem muito acesso a certos tipos de tecnologia, ela não quer pegar um lápis, ela não quer pegar uma borracha, ela não quer comprar livros.
Ô Cris, a gente ouve muito dizer que a criança é um papel em branco. Não sei se eu, como pai, concordo com isso. O cérebro, a parte cognitiva, ele é tracionado que a criança queira aprender mais ou é conforme o adulto vai tracionando? Por exemplo, se eu pegar uma criança e colocar ela para viver lá no rio e não for na escola nunca, ela vai achar que é um peixe, por exemplo, lá no ribeirinho. Ou o próprio cérebro, na parte cognitiva, com o passar dos anos, ele vai tracionando para que essa criança queira aprender. Na verdade, existe a questão que a gente fala assim, 50% genética e 50% ambiente. Então, ela é influenciada sim pelo ambiente. O ambiente onde ela está vai fazer com que ela reporte culturalmente, socialmente, cognitivamente ou não. Os costumes que você ensina para seu filho influencia, ou de forma positiva ou de forma negativa, mas vai ter uma influência. E tem a questão genética já da criança, porque a gente fala da criança que não aprende, aí entra naquele contexto, é aquela criança que não aprende. Tá, ela não aprende ou ela é desmotivada? Aí entra aí aquele pai que leva a influenciar a criança. É uma situação muito engraçada, né? Quando a gente fala assim, quando você vê o seu filho com o seu chinelo, né? Aquele pezinho pequenininho, aquele chinelo grandão, lembre-se que no futuro o pé vai crescendo e a criança vai seguindo os passos do pai. Seria isso. Justamente. Então, eu quero que o meu filho aprenda, que ele estude. Eu não preciso ter estudo para eu fazer isso, mas eu preciso ter o quê? Conhecimento do que eu quero. Eu quero que ele vá aprender, então eu tenho que reforçar. Eu tenho que influenciá-lo a ler, a dar lápis. Quantos livros você já leu esse ano? Eu já li vários. Eu gosto, assim, né? Parece que não, mas eu gosto quase mais que ler do que comer. Então, hoje em dia as pessoas perderam o prazer para ter livros. As pessoas não têm na estante livros. Você acha que a tecnologia, o celular, o tablet, o smartphone, não sei o que tem coisas que eu nem sei mais o que é. Você acha que essas tecnologias... Aí você vai pra escola, chega lá, quadro preto, giz, alergia, e aquele professor gritando, não estamos aqui crucificando a classe de professores que muito luta pela educação no Brasil, mas você acha que quando a criança coloca na balança a tecnologia em casa, o ar-condicionado, a fritadeira, air fryer, não sei o que, e a escola, você acha que a balança faz isso? Com certeza, com certeza. Por quê? Quando as pessoas estão com o celular todos os dias e quantas estão com o livro? Exatamente. É isso. Então a evasão, ela está começando. Antes nós tínhamos uma grande evasão do ensino médio para o superior e para a especialização. Então ia funilando. Hoje em dia a gente já começa com essa evasão já na própria Fundamental 1. Cris, eu vi um especialista falando esses dias, eu não me recordo quem é, que a igreja... ela auxilia muito nesse momento. Você acredita que a religião, dentro de um cunho, de um contexto social, ela pode influenciar essa criança a despertar situações diferentes ou é de caso para caso? Na verdade, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, temos que ter uma base. Nós temos que ter uma base. Qual é a sua base? Em que você se baseia para se comportar, para viver no dia a dia? Então, a religião, ela é uma ideologia, ela é uma base. E ela vai te dar conceitos éticos e morais para você desenvolver a sua personalidade. Sem sair do âmbito da psicologia, até onde que o governo é culpado nessa evasão escolar? Eu percebo que o governo é muito culpado na questão de quando ele obriga, já criou essa obrigação da criança... ela estudar para ela ganhar dinheiro, que é a questão do Bolsa Família. Uhum. Então, aí a partir do momento que eu já não sou mais obrigada, então eu não preciso ir. Esse é um dos parâmetros. Outros parâmetros, a questão dos poucos incentivos, na verdade. Salário de professores que fica mal-humorado, que fica em greve, uma greve constante, contínua, que sempre tem paralisação. Problemas psicológicos. Eu acho que o professor, não sei se essa psicologia é assim, eu, por exemplo, no jornalismo, a gente faz muito isso. Mas o professor, ele sai de casa, da escola, ele terminou o serviço, ele vai levar diário para casa, ele vai levar livro, ele vai lançar... Cris, e outra coisa. Eu conversava com um professor esses dias, e ele falou assim, como que eu faço com os meus alunos? Eu chamo todos eles à frente no primeiro dia de aula e falo, olha, você tem 10, tá? Todo aluno meu começa com 10. Então eu dou uma prova que vale 2. Se você não fizer a prova, você vai para 8.
eu dou outra prova que vale 4. Se você não fizer a prova, você vai para 4. Você acredita que essa competitividade, o capitalismo mesmo, o ter, o posse, o querer ter algo, você acha que isso influencia nessa questão do aluno? Porque assim, se a gente for olhar, analisar para a situação que a gente vive econômica, era para se tracionar essa criança a querer mais. Né? Quando a gente era criança, eu falava, eu quero ser astronauta, quero ser isso, quero ser aquilo. Você acredita que isso influencia? Em alguns casos, aí volto naquele que eu te falei, na questão do ambiente, do contexto social daquela criança. Porque tem muitos que têm muita coisa tão fácil que ele está independente. Ah, se eu reprovar, para mim, é indiferente ou não. Por quê? Porque eu tenho o tênis que eu quero, eu tenho o celular que eu quero, eu tenho todo o conforto que eu quero, eu faço viagens para onde eu quero. Então, por que eu vou estudar? Tá muito fácil. E meu pai vai me deixar uma herança. Ainda tem a questão que eu discuto muito, que eu acho que não deveria existir, essa questão da herança. Que muitos ficam esperando a herança do pai. Eu escuto muito... Então, eu vou te dizer uma coisa, ó. Olha pra mim. Seu pai e sua mãe também morrem, viu? Pai e mãe também morrem. Não é pra sempre. E você não vai saber gerir essa herança. Mas aí que tá. Nós estamos falando de uma geração que de 2000, que tem 19 anos agora, de 2000, até 2005, né, que tem 14 anos agora. Cris, e quando esses pais morrerem? E quando esses pais morrerem, será que eles vão conseguir? Aí nós vamos ter um mundo de depressivos, de insatisfeitos, porque o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu tenho dinheiro, mas eu não sei como eu vou fazer esse dinheiro render. O que eu vou fazer para ele render? Ele não vai render. E aí vai entrar na parte da frustração. Porque hoje nós já somos uma geração, já temos essa geração de intolerância à frustração. Porque eles não sabem perder. Você compartilhou um texto, você me lembrou agora, da geração Floco de Neve. Sim, do Augusto Cury. Então você é mais ou menos isso. Eu acho que, até porque eu acho que os pais dessa geração ainda não morreram, né? Claro que a gente está falando de bilhões de pessoas do mundo, né? Ainda estou aqui. Para cuidar, sim. Mas daqui uns dias eu já não estou. E como que esse filho que eu estou deixando para o mundo? Qual é o valor que ele vai agregar para ele? Para a família? Será que ele vai constituir família? Porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão repensando nessa questão de ter uma família, de ter filhos. Quando se tem, é mas é muito grande. As pessoas já, os casais que às vezes casam e não querem ter filhos. E muitas mulheres e muitos homens já têm na cabeça que não vão casar. Eles não querem casamento. Gente, que papo gostoso, né? Mas nós precisamos encerrar por aqui. Cris, muito obrigado, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Vai ser sempre um prazer a gente, não vou dizer nós te recebermos, porque você está no nosso canal, mas nós estamos aqui, gente, dentro do consultório da Cris. Então, muito obrigado, sempre que você quiser nos convide, será um prazer vir aqui conversar com você. Igualmente, obrigada ao Lucas, obrigada a toda a equipe e obrigada a todos do canal. Você que está aí nos assistindo, acesse o nosso canal no YouTube, gente. Digita lá assim, ó, destaque agora. O Marcelo vai colocar na descrição aqui, ó. Eu acho bonito fazer isso, ó, tá na descrição aqui, viu, gente, ó. Tá aqui na descrição o nosso canal do YouTube. Acesse nossos portais www.interativems.com.br e www.destaqueagora.com.br. Você quer ser destaque? Quer ficar em destaque? Acesse o nosso site. Até a próxima!